dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa tarde, povo querido. Tudo bem com todo Boa mundo? tarde. Boa tarde. Muito bem, vamos dar início. Alguém faz a prece aí, enquanto eu respondo as coisas aqui, eu faço a leitura. Então vamos dar início com amparo e assistência dos irmãos benfeitores e mais uma tarde de estudo. Que Deus nos abençoe, nos proteja e guie todos os nossos pensamentos e atos. Que assim seja. Que assim seja. E vamos lá. É o capítulo 25, Ação e Conversão. Isso é aqui. Na ação do bem, a quem te afervoras, não te preocupes com a coleta dos resultados imediatos. Semeia a esperança e a luz com todo o empenho, deixando ao futuro as consequências da tua realização. O serviço não pode ser avaliado pelo número daqueles que hajam adquirido a tua corrente de pensamento, senão pelo que de positivo encontrem no teu ensino, mudando neles, para melhor, a estrutura comportamental e a vida. A simples mudança da rotulagem não altera a qualidade do produto. A embalagem nada altera o valor intrínseco daquilo que envolve. A conquista numérica, quantitativa, deixa, às vezes, muito a desejar a respeito da qualidade do que se logra, né, do que se espera. Por isso mesmo, a mensagem de renovação apresentada às multidões sensibiliza, entusiasma a muitos, mas nem a todos convence, a ponto de que imprima um novo rumo à existência. É necessário, portanto,
insistir na ação edificante, sem pressa nem exigências. Conta-se que abnegado evangelizador dos povos africanos abandonou a civilização e foi viver entre algumas tribos do Congo, entregando-se por largos anos ao trabalho de iluminação daqueles silvícolas. Retornando posteriormente ao seu país, ao quebrado de forças e envelhecido, encontrou-se em Singapura com um amigo igualmente dedicado à evangelização. Este, entusiasmado, perguntou-lhe: quantos homens atraíste para o Cristo e a ele convertestes? Sem qualquer ressentimento pela vida e o tempo gasto, ele respondeu: realmente aquele que ali está. E quantos anos despendeste na sua conversão? Vivemos juntos e trabalhamos na sua tribo durante 25 anos. E só conseguiste aquele? Após reflexionar com calma, o trabalhador do bem redarguiu: se eu soubesse que, dando os restantes anos da minha vida, conseguiria mais daquela qualidade, eu retornaria para trabalhar mais, até morrer ali com aqueles irmãos. Mais tarde, quando o seu corpo tombou, ceifado pela morte, o seu converso retornou e, pelos exemplos de amor e sabedoria de que era portador, conduziu os seus à experiência cristã libertadora. Na estrada de Damasco, Jesus chamou apenas Saulo para o seu ministério e deixou que ele amadurecesse e se firmasse, a fim de que saísse depois semeando luz e vida em toda parte. Não te preocupes, portanto, com o número daqueles que sensibilizes com a mensagem cristã espírita. Faze o melhor ao teu alcance, sem apuro nem estatística, e com dedicação, deixando ao Senhor os resultados que advirão naturalmente. O amor que se expande é bênção, que vitaliza a tudo e a todos, em nome do Supremo Amor. Aos comentários. Eita, que o mudo veio foi com tudo hoje. Parece que o mudo está mais disposto que nós. O mudo está mais disposto que nós. Eu trabalhei esse domingo passado com as mães no Sopão a parábola dos talentos. E foi muito interessante, porque as reflexões dela, né? Porque eu me encarrego apenas de passar a informação, comento, tiro dúvidas em relação ao significado de palavras ou expressões, e deixo que elas façam os comentários. E todas elas diziam não entender aquela parte da parábola que diz que aquele que muito tem, muito lhe será dado, mais lhe será dado, e aquele que não tem, o pouco que tiver lhe será tirado. E elas conseguiram entender a parte aí, principalmente no que se referia aos talentos que cada um tem. Porque a primeira impressão que a gente tem é que estava se referindo a dinheiro. É porque talento, na época de Jesus, era um valor correspondente a 16 anos de trabalho, né, de um operário, de uma pessoa. De 16 anos de trabalho valeria um talento. Aí eu fui contextualizar, se fôssemos hoje com a nossa moeda, né, em 16 anos de trabalho, quanto a gente receberia?
300 e poucos mil, pelos cálculos que eu fiz. Então, na parábola, essas pessoas recebem realmente o dinheiro, né? Porque, como eu digo, Jesus sempre falava das parábolas, as parábolas eram de acordo com a vivência de cada um. Então, tinha parábola para os pastores, agricultores, pescadores, né, para cada pessoa. Para os publicanos também. Então, para todo mundo tinha para as mulheres, a questão do fermento, de todas aquelas histórias que a gente conhece também do ensino do Cristo. Então, o cara que recebe os 5 talentos, imagina, a dinheirama que é. Esse reproduz, multiplica, do mesmo jeito que recebe os 3 talentos. E aquele que recebe 1, que com medo, conhecia o Senhor, rigoroso, e medo de perder ou ser roubado, enterra. E diante das reflexões, né, que elas fizeram, uma vez explicado que os talentos, na verdade, traduzindo para a mensagem do Cristo, não se referia apenas ao dinheiro, mas sim às nossas aptidões, às nossas habilidades. E aí, cada uma foi reconhecendo que habilidade tinha, mesmo todas desempregadas ou com subempregos, né? Porque algumas trabalham na confecção de rodo, tem uma fábrica de rodo aqui no trecho, e elas fazem esse trabalho em casa. Pegam um material para montar ali os rodos, e ganham por produção. Outras trabalham com a fabricação de sandálias, também no bordado das sandálias, né? Na aplicação dos enfeites nas sandálias. E daí, elas perceberam que, além disso, que elas fazem isso aí como sobrevivência, porque já que não são donas do material de produção, né, são apenas as funcionárias que fazem isso, elas se perceberam, então eu tenho, minha habilidade é essa. Aí foi falando assim, mulher, eu só sei mesmo fazer a faxina. E quantas vezes eu não vejo pessoas aqui na vizinhança que moram só, vivem doente, aí eu vou lá e faço a faxina na casa da mulher, eu não cobro nada. Então, cada uma foi percebendo o seu talento e que estavam multiplicando, porque estavam servindo ao próximo, né? Estava fazendo alguma ação. Aí uma outra diz, eu só sei, a única habilidade que eu tenho assim é de fazer crochê. Tu me deu uma ideia agora, Godva, eu vou fazer uns bicos de crochê em pano de prato, ou eu saio distribuindo, né, para as pessoas, ou eu posso colocar à venda, fazer uma rifazinha desses panos de prato e dou o dinheiro para uma família que esteja necessitada. Então, quando eu estava lendo isso aqui, sim, aí outra é cozinheira, eu citei o exemplo das cozinheiras do sopão. Eu digo, olha, é uma habilidade que elas têm. Então, uma vez por mês, uma delas vem aqui e faz a sopa que vocês levam para casa. Ela também está multiplicando o talento que tem. Todo domingo é uma cozinheira diferente, todo domingo. Então, é o talento de cozinhar para muita gente, que eu só sei cozinhar, minhas panelas aqui parecem cor de guisado. Você acha que vocês entendem o que é guisado? Quando a gente era criança pequena, brincava de guisado, as panelinhas miudinhas. Só faltam ser de barro, porque é pouca gente aqui. Então, diante da reflexão dessa parábola, cada uma procurou em si um talento que possa desenvolver. E foi muito bom, porque elas ficaram entusiasmadas. Então, e se prontificaram a multiplicar os talentos delas, vocês estão me entendendo?
Então, é uma ação, é entender o evangelho, porque não basta só a gente compreender o significado das palavras e o que quer dizer, mas é agir, é uma ação e conversão. A pessoa consegue agora entender o que foi dito ali e colocar a mão na massa, né? E botar adiante aquilo ali em prol do outro. Foi uma tarde assim muito, mas muito produtiva lá. Porque das outras vezes você só fala, elas entendem, fazem as reflexões, algumas já aprenderam a compartilhar suas dores sem julgamento, porque antes, meu Deus do céu, tinha que trabalhar pisando em ovos para que elas não se estapeassem lá no salão. E hoje elas estão mais comedidas nas suas falas, já compartilham suas dores umas com as outras, etc. e tal. Ontem não, eu não tenho um feriado assim todo dia, eu acho que é domingo. Nesse domingo, a iniciativa delas em se descobrir que tinha um talento, porque a gente costuma dizer, olha, a gente pode praticar o ensino do Cristo, a caridade, se você não tem materialmente o que doar, mas faça uma prece, dê um sorriso, escute alguém, mas ficou uma coisa tão vaga, foi o que me deu a impressão. Porque elas se perceberam tendo algum talento e a importância de multiplicar esse talento. Então, resolveram aí, umas vão fazer, ficaram de se conseguir, porque nem todas têm material, conseguir um material para elas fazerem um enxoval de bebê para uma das mães do Sopão que está grávida e a gente sabe das condições de cada uma. Então, ela disse, eu vou fazer com que eu puder, eu vou cuidar do enxoval do seu bebê. Ação, não sei se conversão, porque elas, né, entre evangélicas e católicas, nenhuma é espírita, mas estão ali, colocando o ensino na ação, e eu achei isso muito lindo. Bora lá, quem quer falar? Edu, cuida. Pode terminar agora, eu estou ouvindo aqui. Não, eu já estava repetindo, o fato de eu perceber que, de um modo prático, esse ensino chegou até elas, você está entendendo? Porque antes, sim, cada uma fazia da sua forma individual, como uma contou do perdão que deu para a amante do marido, e não sei mais o que, e cada uma, né, já não se estapeiam mais lá no salão, já houve uma melhora muito grande no comportamento delas. Mas o que me chamou a atenção desse domingo foi o fato de elas quererem fazer alguma coisa de concreto, assim, de prática. Eu chamei aqui, eu estava fazendo, enquanto você falava aqui, a leitura desse primeiro trecho, e enquanto você falava, eu me apegava nessa questão aqui que a Joana colocou, que nós não nos preocuparmos com a coleta ou com os resultados imediatos. Aí eu lembrei das palavras de Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, que ele diz mais ou menos assim, que o lavrador ele pode espalhar as sementes do jeito que for, à vontade, né? Onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, mas ele precisa ter a paciência e reconhecer que a germinação final pertence ao Pai, pertence a Deus, né? Eu acho muito bonita essas colocações dele. E aí você falando dessas situações aí com essas senhoras, né? A Joana fala para a gente semear a esperança e a luz com todo empenho. Então, quando nós nos dedicamos a uma tarefa de evangelização, de fazer uma palestra e tudo, a gente está acendendo essa luz no coração das pessoas. A gente, às vezes, eu acho, a gente se deprecia demais, sabe? A gente gosta muito de dizer que, eu sou atrasado, eu tenho muito defeito, isso, aquilo, outro. É verdade, nós temos muitas deficiências a serem ainda trabalhadas. Essas deficiências não podem ficar no esquecimento, porque se a gente deixar no esquecimento, a gente não vai transformá-las, né? A gente tem que focar nessas deficiências, trabalhando-as
para tentar se livrar delas. Mas a gente também não pode deixar, né, de forma humilde, sem vaidade, sem orgulho, de enxergar também que, de alguma forma, nós também, mesmo que seja pouca essa semente, mesmo que sejam poucas sementes, ou quase nenhuma, a gente está plantando, de alguma forma, essas sementes no coração das pessoas, né? Há criaturas que encarnam na Terra com grandes missões e que conseguem arrastar multidões, né? Com os seus exemplos, com as suas falas, né? Mas para nós, criaturas ainda sem esse potencial, vamos assim dizer, eu acho que de grande, que o trabalho que a gente está desenvolvendo, quando você faz um trabalho como esse numa sopa, que você de repente diz uma palavra, diz uma frase que leva, que dá aquele despertar naquela criatura, como essa senhora que disse que ia fazer pano de prata e etc. Eu acho que isso é extraordinário, porque a nossa encarnação, né, ela não está sendo só de débitos ou de prejuízos. A gente também está construindo, de alguma forma, mesmo que seja pouco. Quantas vezes não já aconteceu com vocês, de vocês fazerem uma palestra, uma fala, e depois alguém dizer, olha, eu nunca esqueci aquilo que você disse, me ajudou muito. E às vezes a gente nem percebe que falou, né, determinadas coisas, né? E a pessoa diz, olha, eu nunca esqueci aquilo que você falou naquele dia. Então, às vezes, a gente planta essa semente sem nem perceber que está plantando, e isso que é mágico e que é bom, né? Então, eu gosto muito de falar na questão dos filhos, né? Então, quando a gente consegue plantar uma semente no coração de um espírito, de um ser que está ao nosso lado, fazendo com que essa criatura seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida com a própria consciência, eu acho que a nossa tarefa não deixa de ser não deixa de ter sido vitoriosa, né? Então é isso, a gente não pode, é como a gente não pode achar que vai conseguir converter multidões, até porque nós não temos o principal, que é o exemplo, né? A gente não consegue ainda exemplificar. E o que arrasta, como diz aquela frase, né? Não são as palavras, são os exemplos. Então, quando a gente consegue realizar essa transformação individual, focando, claro, nessas deficiências, mas, acima de tudo, não parar, não deixar de fazer por conta dessas deficiências, porque tem gente que diz assim, eu não posso, eu sou atrasado, eu ainda não isso, eu ainda aquilo, e fica colocando justificativas para não fazer, né? Eu acho que todos nós temos esse potencial, temos essa capacidade, de alguma forma nós já plantamos algumas sementes nos corações das outras pessoas, sabe? Os nossos filhos, por exemplo, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Enfim, eu acho que é como a Joana falou, o problema é que a gente quer muito, como tem um pouco da vaidade da gente, de querer que as pessoas nos sigam, que as pessoas nos acompanhem, que as pessoas nos elogiem, a gente fica nessa, não estou fazendo nada. Estamos sim, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa assim, né? Basta plantar, como eu falei, um pouquinho dessa semente no coração de uma pessoa. Aqui mesmo nas terças-feiras das sopas, também a gente se depara com essas situações, com esses depoimentos de pessoas que disseram, seu Paulo, isso, naquele dia que o senhor falou, seu Edu, isso, eu acredito que eu não esqueci mais, e eu já ouvi pessoas que vêm para essa sopa aqui falando, né, dessa mudança que elas estão realizando nelas. Algumas já não chamam mais tanto palavrão, outras já são mais, estão nessa luta, né? Já estão despertando. Então, são sementes pequenas que todos nós estamos plantando. E não precisa ser na casa espírita. Às vezes, numa conversa informal com um amigo, com uma pessoa no trabalho, com alguém que você encontra na rua, muitas vezes sem perceber, nós nessas conversações, né, a gente acaba acendendo essa luz, dando essa direção para aquela pessoa, né? Então é isso. O que Joana tenta nos mostrar é isso, é que a gente tem esse potencial, a gente tem que fazer a parte da gente, mas sem esperar que esse retorno venha assim de forma imediata, né? Eu vou citar aqui os depoimentos da Expedita, que são muito enriquecedores, né? Quanto tempo que ela não fala, que vem orando, que vem aconselhando o filho, etc, etc, ela está plantando a semente no coração dele. E essa semente vai florescer em algum momento, como ela mesma gosta de dizer, né? Então, a questão é não desistir,
não desistir e continuar sempre procurando, plantando essas sementes. E é isso, fazendo um pequeno, né? Fazendo aquele trabalho de formiguinha, como a gente gosta de dizer, né? O trabalho de formiguinha, aqueles trabalhos mais simples, aquelas ações aparentemente pequenas, que são realmente as que ficam, são realmente os grandes trabalhos. Não é aqueles trabalhos que arrastam multidões, que ficam marcados, né, que arrastam as pessoas, mas aquele contato assim mais próximo com aquela pessoa que você dá um conselho, diz uma palavra ali. Ninguém ouviu você falando para aquela pessoa, dando um conselho, mas aquele conselho que você deu a ela numa conversa entre vocês, de repente pode mudar o roteiro dessa pessoa, mudar a forma dela ver a vida, e é assim que a gente vai, aos pouquinhos, transformando o mundo, evangelizando, e se evangelizando também, porque quando a gente vai ouvir, né, a gente também ouve conselhos, a gente também ouve orientações das pessoas. Então, quando a gente evangeliza, também nós somos evangelizados por essas pessoas. E quantos aprendizados a gente não tem recebido dessas pessoas que aparentemente não têm o conhecimento que nós temos? Aqui tem senhoras que vêm que não têm conhecimento nenhum da doutrina espírita, mas a história de vida delas nos deixam muitas lições, nos deixam muitos ensinamentos, e é assim a gente vai aprendendo nesses trabalhos aparentemente pequenos, né, nessas sementes pequenas que aparentemente não estão florescendo hoje, mas que certamente vão florescer amanhã, né? As grandes almas, como Chico Xavier e outros que aqui estiveram, pela condição moral deles, eles conseguem arrastar grandes multidões, né? Mas vamos fazer o nosso trabalhinho pequenininho, como eles também já fizeram esses pequenos trabalhos, né? Como diz, acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, é no Livro dos Espíritos, né? Deus confiará os melhores postos, ou os maiores postos, àqueles que forem capazes de executar as pequenas tarefas, né? E eu acho que é por aí. Pelo menos foi isso que eu entendi. E eu acho que é isso mesmo. Nessa passagem ela se refere aqui a Saulo, né, no caminho de Damasco, eu achei lindo quando diz aqui, ó, Jesus chamou apenas ele estava indo, ele tinha muitos outros que pensavam como ele, mas chamou a ele para o seu ministério, e deixou que ele amadurecesse e se firmasse, né, a fim de que saísse depois semeando luz e vida. Então, eu achei isso aqui muito interessante, porque Morgana fica dizendo aqui, eita, que essa mulher não sai dessas cordas dos espíritos. Até meio-dia, até meio-dia. Aí é palestra, é estudo, e é isso, e é aquilo. Para a mulher, um instante de mulher, eu não estou melhor agora do que na época do risca-faca, que eu não parava em casa de qualquer forma. Eu era de bar em bar, de mesa em mesa. Pronto, agora pelo menos eu tô de um jeito melhorzinho, né? Aí ela diz, é verdade, é verdade. Então, a gente tem que fazer o que nos cabe, que nos compete, que nos é né, do talento que a gente recebeu, porque se a gente enterra esse talento, aí a quem mais tem, mais será dado, e a quem não tem, o pouco que tem, lhe será tirado, são a lei de causa e efeito. Então, quanto mais a gente vai multiplicando ali, vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, quanto mais a gente conseguir, vamos fazendo, vamos plantando essa semente por aí, vamos fazendo isso, né? Mas, Pode pontuar. não, mais aptidões, responsabilidades, benefícios, digamos assim, nós vamos receber. E se aquele que enterra aquele seu talento, aquele que sabe tudo isso, concorda com tudo isso, lê tudo isso, mas não faz nada porque não se acha digno, não se acha capaz, etc. e tal. Então, o pouco que ele tem, lhe será tirado, principalmente em questão de mediunidade, né? Tem gente com uma mediunidade
tão, tão bonita, digamos assim, mas que a pessoa não quer fazer nada utilizando a mediunidade. Tem uma amiga da UEC que ela tem a vidência, né? Ela nem precisa estar na sala mediúnica, não precisa estar em transe, simplesmente eu já sei quando é que ela está vendo as coisas, porque pelo olhar dela, assim, olhando, aí olha para um lado, olha para o outro, como se já estivesse vendo coisas que só ela ali está vendo mesmo, de fato. Mas caiu no mundo, caiu aí, né, deixou de lado esse compromisso, e ela confessou que um dia desse ela confessou que perdeu a vidência, não consegue mais ver nada. Então, né, não podia estar ali trabalhando, não podia estar, mas isso aí é de cada um. Eu não sou médium, não vou entrar num terreno que eu não conheço, que eu não sei como caminhar. Mas é isso, fala lá, Edu. Não, eu só ia falar dessa semente pequena que às vezes a gente planta, às vezes sem nem a intenção de plantar. Eu mandei uma mensagem para uma amiga nossa, que é de doutrina, e eu perguntei, como é que você está e tal? Você está um tempo afastado e tudo. Ela só, Edu, fiquei tão feliz com a sua lembrança, porque nós, na casa espírita, a gente criou o hábito de dizer assim, fulano vem, não vem se não quer, vem se quiser. E às vezes não sabe nem o que aquela criatura está passando. Se está passando com dificuldade, se já morreu, se não. Porque às vezes acha que a gente não vai para a casa espírita porque não quer e tal. Quer dizer, fala-se tanto de caridade, de sensibilidade, de amor ao próximo, e às vezes dentro do próprio grupo, dentro da própria instituição que a gente faz parte, a gente não recebe essa atenção, não recebe uma ligação, não recebe... ninguém procura saber, quer dizer, está tão preocupado ali em levar o evangelho para as pessoas que vêm para a palestra, e às vezes ali dentro daquela convivência. Aí ela me relatava, né, o quanto ela estava ficando cansada e desestimulada com esse modelo, né, que nós estamos adotando. Eu não sei se tá dentro do contexto aqui, mas eu falei dessa semente porque às vezes a gente planta, às vezes é uma pessoa que está ausente, né, seja da casa espírita, ou seja de onde for, que a gente faz uma ligação, que a gente manda uma mensagem para saber como é que a pessoa está, né, que às vezes a pessoa está bem ou não está, enfim, mas que são sementes que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, né? É isso, a gente às vezes se preocupa tanto com os de fora. Aí eu falava para ela, olha, fulana, eu não tenho ido ao estudo, lá no Paulo de Tarso, tem um estudo no sábado à tarde, e às vezes eu gosto de ir. Quando eu não estou fazendo nada, né, eu não tenho um compromisso, aí eu vou. E eu disse para mim mesmo, eu só vou quando eu não tiver um compromisso mesmo, aí eu vou. Mas se eu tiver outras coisas, eu vou priorizar outras coisas. Por exemplo, eu falei para ela, olha, tá com uns 3 sábados que eu não fui, porque eu priorizei ir para o futebol, mas com meu filho. Tá entendendo? Porque que graça, eu não sei se eu contei isso aqui, eu disse, eu falei para ela, que graça teria eu estar no centro espírita estudando Joana de Ângeles e o meu filho me chamar para o futebol e eu não ia ele para o futebol sozinho. Que semente é essa que eu tô, sabe? Então, eu não penso nem 2 vezes, né? Já tem 2 sábados seguidos que eu vou para a Arena Romeirão ver o futebol com ele porque ele gosta. Ele, não, eu não penso nem 2 vezes, eu vou para o futebol com ele, sabe? Então, às vezes, a gente deixa de plantar essa semente, porque o que vai ficar plantado, de verdade, é essa semente que a gente vai plantar no coração das pessoas que estão ao nosso lado. Né? Eu digo, não, vou para o futebol com ele, não penso 2 vezes. E vou para o estudo. Quando eu não tiver... Não é que eu não esteja valorizando ou dando importância ao estudo. Né? Mas o que adianta eu me entregar tanto ao que está de fora, sem dar a devida atenção ao que está perto de mim, que é o que realmente importa. Então, eu estou mudando muito assim, a minha forma de pensar com relação a isso, porque no começo eu me dedicava demais assim, à casa espírita, aquela coisa toda, e às vezes deixava de aniversários, deixava de compromissos e tal, em nome desse suposto compromisso que eu tinha com a doutrina, mas depois eu fui avaliar e falei, o que é que eu estou fazendo? Não é por aí não, a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai começando a enxergar, a espiritualidade não quer da gente aquilo que a gente não pode dar, né? Isso não é sacrifício, não é sacrifício que a gente está fazendo, né? É omissão,
diante dos nossos. Então, vamos priorizar os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, né? Isso sim para mim, é viver doutrina espírita. Ah, hoje tem estudo meio-dia, beleza, eu estou de bobeira, mas se eu tenho uma coisa para fazer com minha filha, com meu filho, seja lá com quem for, algo que precise de mim, alguém que está precisando de mim, é como aquela história de Carimai, né? Que estava indo para o centro, não sei quem contou essa história, e no caminho ele encontrou uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e começou a conversar com essa pessoa, terminou nem 1%, mas fez o papel dele, que foi de consolar e conversar com aquela pessoa. Ah, Carimai faltou ao trabalho. Não, Carimai no meio do caminho encontrou alguém necessitado, que estava precisando dele, né? E ele foi lá e auxiliou. Foi feito o trabalho dele naquela noite, né? E que adianta, não, não posso, não, eu estou apressado, eu vou para o centro e deixar aquela criatura ali naquela situação. Que papel foi esse que ele teria feito se ele tivesse agido assim, né? É como aquela história do Chico e do Emmanuel. Aquela pessoa deu bom dia ao Chico, o Chico passou, quase não respondeu porque estava apressado. E Emmanuel falou, ei, você vai para onde? Volta e conversa com ele. Mas eu estou atrasado, não interessa, volta e dê atenção à pessoa. Né? Então, às vezes, a gente age assim, sabe? Preocupado com com as grandes sementes que a gente acha que a gente vai plantar, e deixa de lado ou fecha os olhos para esses pequenos momentos, para essas pequenas sementes que estão ali do nosso lado, e a gente não planta, né? Em nome desse tal compromisso que a gente acredita que tem, e a gente não tem ainda, de verdade. E por falar nisso, eu vou dizer isso e vou deixar os outros falar agora. Dia 29, quarta-feira, é aniversário da minha filha. Aí todos trabalham. Aí ela disse, mãe, vamos almoçar? Vamos sair para almoçar? Quero comemorar meu aniversário com vocês. Daí, uma outra filha minha e a mulher dela trabalham. Então, não tem uma horinha de almoço. Não dá para você sair para um restaurante, almoçar aqui, que chega a comida e voltar para o trabalho em tempo. Eu disse, pois então a gente vai jantar. Pronto, todo mundo à noite. Aí a minha outra nora trabalha à noite. Pois então vamos fazer o seguinte, as que puderem almoçar, a gente vai almoçar, e as que puderem jantar, nós vamos jantar. Pronto, é um dia que ninguém vai fazer comida. Então, dia 29, eu não vou ter condições de abrir a sala por isso. Quer dizer, depende do horário que elas tiverem disponível para almoço. E eu gostaria muito de deixar essas nossas falas registradas, gravadas, porque tem muita reflexão aqui que cada um contribui. Tem muita coisa para a gente rever depois. Aí, dependendo do horário, eu digo se eu abro a sala ou não, tá? Para gravar. Certo? Tranquilo. Agora vocês aí falem a respeito do texto, Caridade. Graça, Expedita e Paulo. Mexam-se, movimentem-se. Ficar parado em ferrugem. Eu acho, Godva, que um dos pontos que chamou muito aqui a minha atenção foi essa conquista numérica, né, quantitativa, que a gente vem observando essa preocupação por nossa parte, né, da gente, nessa quantidade. E quando é exatamente isso que ela vem nos advertir, que não é a quantidade que vai verdadeiramente contribuir para o progresso, né, moral da criatura. Aí a gente vai lembrar de Jesus, quando ele vai dizer que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, se faz presente. Né? Então, o que a gente tem observado muito é isso. Tá? Há uma preocupação muito grande por parte nossa, da doutrina, do movimento, em quantidade de pessoas. Eu não sei se por conta eu fui fazer uma
uma fala em uma conversa lá em Barbalha, no Rio do Caminho. E não tinha, como é sempre costume na maioria das casas, né? Não tinha tanta gente. E na abertura, a menina falando, aí virou quase que uma marca registrada daqueles que vão fazer sempre a direção. E uma boa noite, né? Boa noite aos encarnados e aos desencarnados, aí tudo bem. Mas aí sempre se faz essa referência, que a gente sabe que aqui, apesar de ter pouca gente, mas aqui está cheio de espírito, né? E eu sempre escuto isso e eu fico ouvindo. Aí nesse dia lá, eu não sei se por conta disso. Então, na minha fala, eu citei esse exemplo. Eu disse a ela, eu digo, olha, é costume, não é só aqui não, todas as casas e nas aberturas a gente sempre escuta isso, mas soa sempre como uma justificativa, uma explicação da direção da casa para esse palestrante ou qualquer outro, porque tem pouca gente e vocês estão tentando se justificar. Isso não precisa, não. Até porque aqui não tem nenhum médio vidente, não tem ninguém vendo para ter certeza de que aqui está cheio. Porque se tem poucos encarnados, por que vamos acreditar que está cheio de espíritos? Se eles também têm um livre-arbítrio e a vontade própria. Então, não vamos se preocupar com isso, não. Se tiver uma pessoa para assistir a palestra, pronto, é o necessário, é o que estava precisando, né? E eu não sei se por conta disso eu procurei, porque é sempre transmitido no YouTube, eu não sei se é porque eu não sei procurar, nunca encontrei essa gravação, estava sendo filmado. Porque tem de nossa parte essa preocupação, sabe? Com essa quantidade de pessoas. Então, eu acho que esse texto ele vem falar exatamente sobre isso, né? Que quem está nesse processo de conversão é cada um de nós, é individualmente. Apesar que o resultado futuro será coletivo, mas é preciso que haja primeiro essa conversa. Como aqui ela vai citar o exemplo do apóstolo, né, de Paulo. E mais do que de Paulo, ele cita do africano, né, que consegue apenas depois de tantos anos, apenas um. Né? Então, me chamou muito essa atenção, porque é o que a gente vem assistindo, vem observando, vem a gente vem observando isso no nosso movimento, essa preocupação, né, de quantidade de pessoas. E eu acho que isso, por enquanto, eu sempre acredito assim, minha gente. Quando Jesus envia seus apóstolos em busca das ovelhas perdidas de Israel, né, como ele diz no Evangelho, são exatamente esses que se desviaram do caminho. Provavelmente a gente possa estar sendo incluído, né, inseridos nesse texto, nesse conceito de Jesus. Então nós estamos voltando. De uma certa forma, nós somos esses filhos, né, que estamos voltando. E nós estamos voltando e estamos trazendo nossos conceitos, por conta de tantas experiências, né, reencarnatórias em escolas religiosas diversas, principalmente no cristianismo, a gente está voltando e trazendo os nossos conceitos, nossas ideias. Então, a gente observa ainda muito essas divergências, inclusive dentro do movimento espírita, dentro das nossas próprias casas, né? A gente observa que não tem essa comunhão de pensamento, porque quando Jesus disse que quando 2 ou 3 estiverem em seu nome, é em pensamento voltado para o que ele nos ensina, mas cada um de nós, diferentemente, vamos levando nossos próprios pensamentos individualizados, né? Por isso esses choques, esses conflitos dentro das escolas, dentro escolas religiosas, dentro da casa espírita, né? A gente vai levando esses pensamentos.
individualizado. Aí a gente vai prestando, observando essa preocupação de transformar a casa espírita num centro religioso, numa escola religiosa, com essa preocupação que tem se tornado até certo ponto excessiva, né? Com muitas regras, né? Com muita imposição àqueles que estão frequentando, que estão chegando, com muita exigência para com os trabalhadores, né? Então, é como a gente falava na palestra de Carla, quando ela terminou, e a gente ficou conversando, em relação aos cursos que são hoje, de tantos e tantos anos, e a gente está deixando passar essas pessoas, esses trabalhadores, esses médicos, né? Esses dias, Carol estava me contando, tem um casal, o cara é médico, me parece, e frequenta uma casa espírita lá no Crato, e deixaram, se afastaram um pouco tal, mas trabalham na ação social, fazem doação, aquela coisa toda. E a mulher é médium. E ela confidenciou para a patroa de Carol, que frequenta em Pita, e acordou esses dias assustada com um sonho que ela teve tão real, que um espírito chegou para ela pedindo que ela ajudasse a ela a se vingar do assassino dele e do filho. E ela disse que foi um negócio tão real, e ao mesmo tempo angustiante. Esse espírito, e ele deu o nome da cidade, deu o nome dele, deu o nome do filho, o motivo do crime, mas não disse o nome do assassino. O que não foi difícil ela pesquisar, porque quando ela entrou na internet, ela realmente aconteceu agora em janeiro, no Pernambuco. Aconteceu agora em janeiro, né, esse crime. A vaca parece que invadiu a terra do outro e numa discussão o cara matou ele e o pai e o filho. E ele deu o nome da cidade, tudo, e ela pesquisou e tudo aconteceu, de fato. Quer dizer, essa coisa da mediunidade está acontecendo e vai acontecer com muito mais intensidade, com muito mais naturalidade, e nós precisamos exatamente fazer esse debate dentro da casa espírita de como acolher essas pessoas. Agora, se eu vou trazer essas pessoas e ele tem que passar 3 anos fazendo 2 dias de de mediúnica, de tudo isso, quer dizer, a gente vai estar criando essas barreiras, né, para dificultar. Então, a gente não precisa se preocupar com essa quantidade, a gente precisa sim trabalhar com bom senso, né, dentro da casa espírita, para levar essas pessoas ao trabalho, desenvolver. Eu acho que essa lição de hoje traz muito isso nesse ensinamento, né, da ação e conversão. Só fazer aqui uma pontuação. Quando eu concordo, quando eu disse, eu também eu fico muitas vezes assim triste quando a gente escuta as pessoas dizendo não. A gente se coloca muito nessa situação. Isso é falta de humildade. A gente acha que não, mas pela minha condição evolutiva, a gente está sempre se colocando nessa condição para baixo. Quando a gente já conseguiu alguma coisa, a gente já conseguiu se movimentar. É tanto que tem a canção que eu sempre digo, quando Jesus passar, eu não estou mais no mesmo lugar. Com certeza não. Com certeza não. Que eu me movimentei. Afinal de contas, são desde 2000 que eu estou dentro dessa doutrina e eu não tenho conseguido fazer. Olha, nem Paulo... Porque quando a gente vê, se a gente olhar com humildade, minha gente, dentro da codificação, que a gente, e aí não é nenhuma crítica, por Deus, eu só quero que a gente se coloque na condição desses irmãos, que eles não são superiores do que nós. Eles estão no estágio melhor, porque conseguiram pelos seus méritos. Mas qual o espírito superior que tem na codificação?
exceto Jesus. Cita um que é um espírito iluminado, um espírito de luz, um espírito superior. A gente não vai encontrar. E se a gente toma por base que são irmãos que passaram por aqui, por esse planeta, a gente começa a ter ânimo de acreditar que nós podemos também fazer tudo aquilo e melhor. O problema é que a gente vai estar sempre se colocando nessa nossa condição, né? A condição que hoje nós estamos. Aí a gente vai cada vez mais criando essas dificuldades para nós, né? Para nosso progresso. Então, é que a gente não se preocupe se quando a gente vai fazer uma palestra para uma pessoa, duas. Que bom que tem uns que conseguem arrebanhar, mas não é pelo seu exemplo, porque a gente não conhece. É pela sua fala, pelos seus estudos, pela sua condição. Agora, moralmente, todos nós estamos a desejar ainda, né? Mas tem pessoas que ainda podem e devem servir para nós de referência. Tem muitas pessoas, né, que nos ajudam na prática dessas ações e vai nos dando um certo conforto, um certo alento nessa conversão para que a gente se torne uma pessoa melhor, se converta em criaturas melhores, em homens de bem, como o menino Domingo falou, né, na palestra. Então, que a gente, na prática de nossas ações, a gente vá acreditando nessa conversão, nesse homem de bem. Boa tarde, minha gente. Só contribuindo aqui bem pouquinho. Em relação aos talentos, né, eu observando na fala de vocês, que talento é realmente tudo que você pode fazer, né, em benefício do outro e de você mesmo. E todos os espíritos encarnados, encarnado e desencarnado, têm talentos, né? E eu me lembrando de uma reportagem que eu vi no Natal, eu acho que eu já contei aqui, de um morador de rua. Ele estava morando lá perto do viaduto, acho que era em São Paulo. E eu sou do tipo assim de pessoa que eu não gosto de enfeitar nada no Natal aqui. Nada. Nem pisca-pisca, nem Papai Noel, nada, nada, nada. Para mim o Natal é normal. Um dia normal, não tem esse negócio de enfeitar a casa. Aí veja bem como a pessoa, com seus talentos simples, que não é palestrante, que não é nada, mas modifica, passa uma mensagem, uma semente, assim como a Edilson falou, né? Planta uma semente, mesmo sem conhecer, distante. Porque eu fui refletir. Desde o Natal que eu faço essa reflexão. Ele, essa pessoa, mesmo morando na rua, sem recursos, sem nada, ele pegou ali umas pedrinhas, ele pegou o que ele tinha, umas pedrinhas, um papel, sei lá o que foi. É porque eu deveria ter buscado essa reportagem melhor, porque assim, foi tão rápido que eu nem liguei. Eu sei que ele fez uma lapinha, tipo ornamentou, né, ali uma casinha, botou uns animais, essas coisas. E ficou tão bonito que as pessoas foram filmar, né? Passou até essa reportagem. Sem recurso. Eu digo, tá vendo como é? Ali, aquele talento, eu achei bem importante. Tanto a parte física, como ele conseguiu, como ele passou uma mensagem por quem passava na rua. A pessoa ia passar de carro, só olha ali, ó, debaixo de um viaduto, a representação do Natal. E tinha ali, tipo, um bonequinho, sei lá como foi que ele fez, o menino Jesus, né? Ali tinha os animais, tinha as coisas. Ficou tão bonito. Aí eu digo, olha, nós temos uma casa, nós temos, às vezes, mais recursos, e a gente não enfeita, porque, querendo ou não, Natal representa a chegada de Jesus, né? O nascimento de Jesus. E ele, lá, em toda aquela condição precária, vulnerável, ele fez aquela representação. Ele é um espírito que veio com esse talento e mostrou indiretamente, mesmo sem saber, mas ele plantou essa semente dessa importância do Natal na vida das pessoas. Então, assim, o Natal dele ele fez ali, onde ele estava. Ou seja, não precisa de muito para você ser feliz, para você mostrar, né, digamos assim, o seu talento e o que você veio para mostrar.
né? Independente. Então, como a Eduz falou, plantar no coração. Eu mesmo fiquei bem sensibilizada. Eu digo, nossa, que interessante, né? Aí, a partir de agora, eu digo, no Natal, eu vou fazer alguma coisa, né? Assim, comprar alguma coisa e representar que é o Natal. Aí veja como é um exemplo de como a gente mostra, né? Nossos talentos e planta, assim como foi o exemplo da sopa, de tudo. A semente vai sendo plantada aos poucos, né? Você me fez lembrar a história de Gentileza, do poeta Gentileza, profeta Gentileza, né? Ele que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, escrevendo debaixo nos viadutos, nas passarelas, frases motivacionais. Acho que é amor, palavra que liberta. A Marisa Monte, inclusive, fez uma música com relação a isso. As pessoas iam nos ônibus, nos carros e tal, e via aquelas paredes desenhadas com as frases que ele colocava. Era semente que ele estava plantando. Sementes essas oriundas da tremenda dor que ele sentia por ter perdido, acho que a filha, ou a esposa, ou ambas, naquele incêndio que houve no circo em Niterói, né? E ele transformou essa dor nessas sementes. Posteriormente, acho que a Prefeitura do Rio mandou pintar tudo e tal. A Marisa Monte, inclusive, fez uma música intitulada Gentileza, né? Você me fez lembrar dessa história. Pode falar, Paulo. Gentileza gera gentileza. Né? Isso, isso mesmo. Mais Isso. famosa dele. Exato. Eu só para que a gente estava lembrando dessa, quando a parábola dos talentos, como é tão bacana. Aí, quando você traduz, Emmanuel traz, né, a explicação sobre essa parábola do talento, e muito bem colocado aí, quando God de Graça coloca, quando você traduz, mesmo a gente que estuda dentro da doutrina espírita, vê todos esses ensinamentos, e a gente consegue traduzir com simplicidade para o dia a dia, para as pessoas que não têm acesso ou que não conhecem essa doutrina, e a gente traz esses talentos de forma que envolvam essas pessoas nesse mundo em que a gente está vivendo. Né? Então, despertou nessas pessoas o talento, como o Rodrigo falou, do crochê, o morador de rua, né? Na simplicidade, fez ali seu presépio e chamou a atenção. Então, esses talentos que a gente ensina e pode desenvolver com as pessoas no sentido de caridade, de compartilhar com o outro, né? No sentido de ajudar o outro. Então, veja, nossos ensinamentos que a gente aprende dentro da doutrina, que são para questões espirituais, para o espírito, são ensinamentos universais, nós somos criaturas do mundo. Precisamos viver em sociedade, viver nesse mundo, né? Enquanto nós estamos a caminho desse mundo espiritual. Quando Graça falou na questão do Natal, também eu nunca, desde criança, é a única data que me deixa 100% deprimido. Foi desde menino, desde criança, eu tenho uma aversão a essa coisa do Natal, a noite do Natal, mas por conta do respeito, aqui tem todos os anos, enfeite na casa, tem pisca-pisca, tem tudo isso, né? Por conta da esposa. Respeito. A gente tem que conviver, né? Mas eu também sou muito avesso a essas questões, porque nós somos essas criaturas do mundo. Mas eu só queria observar que nos ensinamentos de Emmanuel, quando ele fala, por isso que ele vai dizer o pouco que nos é dado é retirado, porque são essas aptidões que, quando a gente não usa em benefício do outro, em proveito do outro, não vai ser retirado. E quando a gente observa, por exemplo, a questão da saúde, quando a gente não cuida desse talento, não é retirada ainda nessas existências físicas. Mas aquele talento que Emmanuel conta que o último intérprete só é um talento, veja, é o talento que é dado a toda criatura humana, que é a dor. É a dor. E é esse talento que nós continuamos enterrando, por não aceitarmos, ou por acreditarmos ainda que o Pai que nos doou esse talento, esse Senhor, ele é bravo, ele castiga.
ele pune, ele é cruel. Então, eu, por medo, escondo esse talento. Quantos talentos, né, nessa área a gente tem escondido? Né? Quantos? Quantos gemidos, quantos choros a, a maioria da humanidade ainda o fazem em silêncio, no seu quarto. Né? Então, nós estamos enterrando ainda esse talento, por isso tanto sofrimento nesse mundo. A partir do momento em que a gente começa a expor, e a gente sempre vê essa oportunidade aqui, quando a gente está conversando, né? Porque, diferentemente do conceito que se fazem dentro do movimento espírita, da casa espírita de estudo, né? Aquela coisa didática, aquela coisa enfadonha, que é só uma pessoa que lê um texto e ali interpreta e todos escutam, ninguém fala, aqui é o contrário. Aqui a gente está tentando desenterrar esse talento, né? Tentando desenterrar e expor esse talento numa perspectiva de um alívio, né? E quem sabe futuramente até de uma cura. Né? Então, é muito interessante a interpretação que Emmanuel dá, porque reflete exatamente a busca de cada um de nós nessa formação desse homem de bem, dessa criatura melhor. Mas que é preciso traduzir, né, como Graça e Godwin trouxe aí, e lá na casa também, do caminho, quando a gente deixa que as pessoas, ao invés de ouvir, falem, se expõem, se mostrem, né? Porque, veja, se a gente prestar atenção, é um pouco constrangedor para essas pessoas, né? Ali diante de muitas vezes até vizinhas, ali todo mundo expor suas fragilidades, expor seus medos. Né? Então, quando a gente conquista isso, vê essas pessoas sem fazer nenhum juízo de valor, sem nenhuma crítica, isso é um ganho. Isso é um ganho. Não para a casa espírita, não para nós enquanto trabalhadores, porque, como diz Joana de Ângela aqui, não se preocupe com esse pagamento agora, mas o ganho é para aquelas pessoas. Porque a ideia, o propósito, quando se faz esse tipo de evangelho-terapia, é extrair dessas pessoas esses potenciais. E você não tira nenhum potencial da criatura humana, porque esses potenciais estão ali enterrados com várias camadas e que ninguém deixa. A gente tem medo, porque a gente tem que tirar essas camadas, sabe, prejudiciais, para que esses potenciais surjam, apareçam, floresçam, né, em cada um de nós. Então é preciso romper essas camadas, camada do medo, do orgulho, da vergonha, porque a gente percebe muito nessas pessoas uma certa vergonha de estar ali, de se expor. Por isso nós temos que ter zelo, até mesmo com as palavras que a gente está colocando para essas pessoas. Você falar, aqui, ó, aqui, antes da gente começar, eu entro aqui para pesquisar um bocado dessas palavras que eu não sei. Aí como é que eu vou falar isso, ler um texto desse para essas pessoas e falar? Numa literatura tão complexa. Tem livros que a gente não tem condição, eu pelo menos não tenho condição de ler, porque eu não entendo. Aí eu pego e vou ler para dizer que li tal livro, bacana. Pô, se eu não entendi nada. Por que eu vou dizer isso? Não, eu li. Pense no livro que eu não tenho condição, porque eu não vou entender. Eu não tenho inteligência para tanto. Aí eu vou utilizar essas palavras rebuscadas, bonitas, e colocar. É por isso que muitas vezes eu tenho me policiado nessa questão de palestra, porque a gente vê, às vezes você tem pessoas ali que não são espíritas, que não entendem todo esse vocabulário. Então, muitas vezes eu penso que eu estou fazendo mais uma pregação do que uma palestra. Porque se eu não motivar essas pessoas a uma compreensão melhor,
E o que é que eu estou fazendo? Nem eu estou entendendo. Se eu for falar bonito, se eu não sei. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai começar os velhos e bons debates. Agora, eu me lembro uma vez no 100 mil, Cícero Leão terminou a palestra e a mulher foi dizer a ele que não entendeu nada do que ele disse, mas que achou tão bonito, mas tinha achado tão bonito o que ele tinha dito, não tinha entendido nada do que ele tinha dito, mas aí ele mandou a mulher ler mais, né? Quer dizer, tinha precisão de você fazer isso, mandar a mulher ler, se a mulher não soubesse ler, né? Mas ela achou muito bonito o que ela disse, o que ele disse. A gente ainda se depara com isso mesmo, né? A pessoa que está ali ouvindo não saber o significado de determinada palavra ou o conceito, né, a que ele se refere, faz a pergunta e o palestrante do alto do seu conhecimento vai e diz: leia, procure lá no livro, vai estudar. Ai, Aqui mesmo, Dora. Você foi quem corrigiu numa palestra de Camilo. Expedita fez a pergunta e ele mandou a Expedita ir ler. Aí você entrou na palestra e corrigiu, respondeu. Exatamente, eu estava me lembrando disso, você falando e eu lembrando desse episódio, que era sobre o agênere, lembro até o assunto, o tempo que era. Exatamente. O que é que me custa, né? O que é que me custa? Às vezes eu vendo os Instagram da vida, as coisas, tem lá os comentários, a pessoa faz uma pergunta, não entendeu, não importa, pode, às vezes até uma receita culinária. Aí a pessoa não entendeu lá direitinho, aí faz a pergunta, gente, o povo cai em cima malhando. Eu vou lá e dou a minha resposta pelo que eu aprendi, pelo que eu entendi. Pronto. Não há essa necessidade. E aí é isso, a gente precisa ficar atento, né, o tempo todo, velho. O tempo todo, atento. Porque o que é que custava só explicar o significado da palavra? Mas é assim mesmo. Nós somos, é como diz aqui, Joana diz no texto. Jesus chamou Saulo e esperou que ela amadurecesse, né? Que ele se firmasse. E assim tem que ser com a gente, porque a gente vacila de vez em quando, mas a gente precisa, sim, manter ali o foco, entender o que é que a gente está fazendo. Enquanto as mãezinhas lá diziam, cada uma que procurasse descobrir o seu talento, eu disse, minha gente, eu acho que o único talento que eu tenho é assim, é falar em público. Eu não tenho vergonha de falar em público, eu não tenho vergonha de ficar na frente para ler um texto, para fazer. Não, isso para mim é muito comum. Eu já não tenho o talento de vir fazer a sopa, embora, agora não, elas aprenderam meu nome, apesar de que não diz corretamente, mas antigamente me chamava a mulher da sopa. Enquanto que eu vou lá na cozinha só bater as fotos. Eu sempre digo isso. Não me chama de mulher da sopa, que eu não sei fazer a sopa. Eu vou lá, bato as fotos e publico, porque a gente está se exibindo do trabalho que faz. Não, estou prestando contas com as pessoas que doaram. Eu abri uma continha da Nubank, em que eu recebo as doações, as pessoas doam, e eu compro os ingredientes para a sopa, então eu preciso prestar contas, não que as pessoas peçam, mas é um hábito, prestar contas, e quando a gente lida com dinheiro que não é nosso, toda cautela é pouca. Então, para prestar contas de como o dinheiro foi investido, e incentivar pessoas que façam também doação, esse é o único objetivo. E aí eu digo, meu único talento é falar demais, eu falo que a bodega aguenta. E aí é um talento que eu tenho, e eu uso
esse meu talento, né, essa minha habilidade, para auxiliar o máximo que eu puder. O máximo que eu puder. Então, eu vou ficar com isso só para mim e vendo os outros espernear sem entender e pedindo uma explicação, sem chance. Sem chance. Não tenho outras habilidades, não. Essa daí eu sei que eu tenho. Acho que os outros eu enterrei, os outros talentos, sei lá. Mas é isso. Devagarzinho nós vamos chegando lá, né? Agora precisamos botar o pé no chão, porque é sempre, eu acho interessante demais isso, porque essas divergências, né, ideias, opiniões, a gente vai estar sempre se deparando, a gente vai estar sempre dentro desses confrontos, né, com essas pessoas, mas eu acho que todos tentam atingir o mesmo objetivo, né, de compreender melhor a criatura humana, de se compreender, e assim a gente vai seguindo, né? Passamos A a prece. prece. Isso, cuida. Não é graça, não, sou eu, é? Ah, bom. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade que nos assistiu nessa conversa, nesse estudo de hoje, que nós possamos estar mais atentos ao que está ao nosso lado, a fim de que possamos plantar essas pequenas sementes. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Boa tarde. Que assim seja.